Seja muito bem-vinda a mais uma aula de saúde da mulher. Se você está chegando aqui agora, fica até o final, porque essa aula vai te surpreender. Sejam muito bem-vindas. Ó, você que está chegando agora, já manda o link aqui, o aviãozinho, para pelo menos 5 amigas entre 40 e 65 anos. Já faz isso agora. Manda agora. Hoje eu tenho uma bomba para contar, para abrir, para mostrar para vocês. Quem tá empolgada? Ó, semana do Dia Internacional da Mulher. E eu vim até, né, de pink, que é para comemorar e me solidarizar aqui com você, mulher 40, 50 a mais. Sejam muito bem-vindas. Ó, vai chegando. E já vai colocando aqui para mim se você é minha aluna lá da Divino Arranjo, se você é visitante, se você está esperando o desafio Desinflame, Desinche e Emagreça 5 quilos até 7 dias. Nós vamos falar sobre isso. É hoje. E eu esperei essa semana, assim, muito ansiosa para poder dividir com você algo que fez muita diferença na minha vida e vai fazer muita diferença na sua também, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Ó, enquanto vocês estão chegando, eu vou... Enquanto vocês estão chegando, eu vou me organizando aqui. A aula vai ser uma bênção. Aguenta aí. Aqui. Pronto. Coloca aqui se você... Ó, escreve aqui pra mim qual é a sua idade. Tá? Se você não tiver problema com isso, lógico. Escreve aqui pra mim qual que é a sua idade. Quem aqui tá esperando para saber do desafio Desinflame, Desinche e Emagreça até 5 quilos em 7 dias? Ó lá, 64, ó, 57, bora lá. Fazendo caldo de osso, minha energia é outra. Vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo? E o caldo de osso, gente, ele é uma pecinha do jogo só. É uma pecinha do jogo. 56, 67, 52. Que mais? Vamos lá. Sejam muito bem-vindas. Ó, prestem atenção. Vou dar os avisos, tá? Depois a gente começa a aula, combinado? Eu vou dar os avisos, depois a gente já começa a aula. <clears throat> 74, quero desinflamar. Vai desinflamar. Vamos lá? Ó, então primeiro eu vou dar os recados. A aula vai ser uma aula breve e eu vou falar pela primeira vez como é que vai ser o desafio Desinflame, Desinche e Emagreça até 7 quilos emagreça até 5 quilos em 7 dias. Tá bom? Então você assiste com atenção, porque desculpa, quem estiver nessa live ao vivo comigo vai receber algo muito especial, tá? O desafio vai ser maravilhoso para todas as pessoas, mas para você que está ao vivo comigo, que decidiu estar ao vivo comigo, tem algo a mais. Então espera aqui, tá bom? Combinado? Vamos começar? Beleza. Então tá bom. Ó, depois, quem tá tomando caldinho de osso, faz um favor pra mim. Envia no meu direct como é que você fez, se você tá tomando, se você sentiu alguma melhora. Vamos? Vamos? Então tá bom. Ó, pega papel e caneta na mão, porque você vai precisar depois anotar algumas coisinhas.
eu pôr minha aguinha aqui e a gente já começa. Pronto. Vamos lá? Sejam bem-vindas a mais uma aula sobre saúde da mulher. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou uma fisioterapeuta há quase 30 anos, sou pós-graduada em nutrição integrativa e tô aqui para ajudar você, mulher no climatério, ou seja, mulher entre 40 e 65 anos, a enfrentar e vencer, né, os percalços da menopausa. Hoje eu quero começar essa aula perguntando para você, fazendo algumas perguntas, tá? E se você está me assistindo pelo Instagram, você responde aqui. E se você está me assistindo pelo YouTube, você me responde no chatzinho, ok? Eu quero perguntar para você assim, ó, o que é que te trouxe até aqui? Se você quiser escrever um sintoma, um motivo, pode ser o principal. É só escrever aqui, tá? Quero saber assim de você, e aí você pode escrever ou você pode pensar aí. Qual que está sendo o seu maior desafio nessa fase da vida? Entre os 40 e os 65 anos. Pensa aí, qual que é o seu maior desafio? Porque nessa fase é uma fase onde nós temos muitos desafios, tá? Presta atenção. Todo mundo aqui, olha lá, ó, olha só, já tá brotando aqui os comentários, ó. Dores articulares, intestino inflamado, o que mais? Bora lá, ó. Dores de cabeça, falta de libido, que mais? Manda mais. Confusão, inchaço, calorões, que mais? Formigamento nas mãos, fala mais. Falta de memória, falta de exercício, obesidade, gordura abdominal, falta de conhecimento. Olha, falta de conhecimento é algo que a gente vai tratar hoje, tá? Inflamação nas articulações, barriga borbulhando, falta de libido, que mais? Cintura tá alargando, perna está afinando, insônia, um pouco de tudo. Eu tô lendo aqui o que o pessoal tá colocando, tá? Dorme mal, tem sono o dia todo, vontade de comer doce, vontade de beliscar o dia inteiro, dificuldade de emagrecer. Que mais? Bom, acho que a gente já falou quase tudo, né? Ó, falta de coragem. Olha que interessante. Essa falta de coragem, ela tem a ver muitas vezes com uma falta de propósito. Quem aqui chegou nessa fase e assim meio que tá sem propósito? Sabe, antes você era super ativa, antes você sabia o que você queria, antes você estava focada, antes você era pau para toda a obra e de repente sua energia caiu, você não sabe mais exatamente o que você quer. Quando você se olha no espelho, você não se reconhece. Quem aqui está passando por isso? Você já olhou no espelho e não se reconheceu? Sabe assim, ó, a pessoa que está lá dentro do espelho não é você? Você olha e fala, cadê eu? Quem aqui já está passando por isso? Ou passou? Irritabilidade, vontade de pegar no pescoço do marido. Quem aqui passou por uma situação tipo divórcio nesse período? Sabe, divórcio nesse período? Deixa eu falar uma coisa. Nessa fase, além de todos esses sintomas, existe uma quantidade muito grande de divórcios. E às vezes as mulheres e os homens acabam achando que esse período que acontece muito divórcio é porque mudou, né? Ah, mudou os propósitos, mudou. A gente agora tem ideias diferentes da vida, já criamos os filhos, e aí meio que, né, a hora que os filhos
estão criados e a mulher está passando por isso. Muitas vezes vem o distanciamento no relacionamento e até o divórcio. As estatísticas mostram que os divórcios nessa fase são muito numerosos. Inclusive tem até um nome, é divórcio cinza, né? Quem aqui conhece alguém que divorciou nessa fase? E o detalhe é que, mesmo que a mulher divorcie, ela continua vivendo isso. O homem segue a sua vida, né? Muitos deles casam novamente com mulheres mais novas, que não estão passando por isso. Quem aqui viu ou viveu isso? Ou tá vivendo, né? Conta aqui pra mim. Olha só, olha o comentário da amiga aqui, ó. Tudo isso que as amigas estão falando... Ai, calma aí que eu... Não, deixa eu tentar entender. Talvez não aceitar o mundo mudou... Ah, exatamente, ó, amiga, eu vou sintetizar. A amiga tá falando assim, ó, o mundo mudou dentro de mim. E parece que o tempo passa mais rápido do que antigamente. Ó, vamos lá. O mundo realmente muda dentro da mulher na fase do climatério e da menopausa. E todas essas coisas, sintomas como esses, incluindo depressão, ansiedade, perda, né, de cabelo, perda de massa muscular, ganho de gordura, mudança de humor, né? Tudo isso não é fruto da sua cabeça. Muitas vezes você chega nos médicos e os médicos falam para você, isso aí é normal. Ah, isso é uma fase da mulher. Seus hormônios estão normais. Suas vitaminas estão normais. Mas você sabe que você não está normal. Você que mora aí dentro do seu corpo, sabe que alguma coisa mudou. Não é verdade? É sobre isso que eu quero falar com você, porque, assim, eu vivi isso, mas eu não aceitei isso. E eu fui querer entender o porquê. Aqui, ó, a amiga colocou que divorciou há pouco. Gente, eu conheço muitas mulheres que passaram por isso, estão passando por isso, e gostaria que você soubesse que tem jeito. Você não precisa aceitar isso. Você não precisa acreditar que vai ser assim com você. Deixa eu te explicar uma coisa. Mulheres no mundo inteiro passam por isso. Você não é a única. Presta atenção, você não é a única. Então, o que eu vou falar aqui para você é uma oportunidade de você ter uma vida, um renascimento. É a oportunidade de você recuperar coisas que você andou perdendo sem querer. Porque ninguém quer viver isso. Você simplesmente é jogada no meio disso. E não tem o que fazer. É o que dizem para você, né? Quando você vai no médico, o que o médico faz? O médico não vai olhar você inteira. O médico vai olhar o seu sintoma. E por causa do seu sintoma, ele te dá um remédio. Não é assim que funciona? Se você tá com gases, ele te dá um remédio para gases, um Luftal, seja lá o que for. Se você tá com queda de cabelo, ele passa um shampoo. Se você não tá dormindo direito à noite, ele te passa um remédio controlado. Se você tá com ansiedade, ele te passa um antidepressivo. Não é assim? Funciona? Se você tá com pressão alta, ele vai lá e baixa a tua pressão quimicamente. Se a tua barriga tá crescendo e você tá engordando, agora tem as canetinhas. Então vai lá a canetinha. Não é assim? Mas ninguém tá olhando para você. Ninguém tá olhando pro todo. Seu corpo tá dando muitos sinais de que tem algo errado. Mas ninguém tá prestando atenção no todo. Os médicos e muitos profissionais olham somente para o seu sintoma. E aí você fica de médico em médico, de remédio em remédio, de droga em droga, e não muda nada. Quantas pessoas aqui já tomaram medicação para ansiedade, depressão? Quantas pessoas aqui tomam remédios para dores continuamente? Quantas pessoas aqui já até fizeram
reposição hormonal e não deu certo. Escreve aqui, quantas pessoas aqui tomam remédio para diabetes, mas não consegue controlar? Cada vez que vai no médico, aumenta a dose. Quantas pessoas aqui já fizeram dietas malucas e sempre dá errado? Volta tudo. Quantas pessoas aqui já tomaram de tudo? Remédio, até pro remédio pro estômago, porque de tanto remédio, você acaba tomando remédio pro estômago também, né? Teu intestino não funciona direito, você não continua não dormindo direito. E você toma remédio para dormir, depois tem que tomar um remédio para acordar, porque você fica dopada. Fala pra mim aqui, ó. Você acha que esse é o caminho? Você acha que envelhecer é adoecer? Quem que acha que envelhecer é sinônimo de ficar doente? Ó, hoje eu tô aqui, ó lá, ó. Eu fiz reposição hormonal e não deu certo. Então, ouve o que eu vou te falar até o final, tá? Porque o que eu vou te falar até o final vai te libertar. Eu não tô falando que hormônio não faz bem. Eu tô falando que dá... Você precisa entender que não é um ponto, é um conjunto. E é o que o desafio desinflame, desinche e emagreça vai fazer na sua vida. Depois desse desafio, você vai estar preparada, inclusive, se você quiser, fazer reposição hormonal e puder, tá? Presta atenção aqui, ó. O nosso corpo, o corpo da mulher, ele foi programado para, no período, a partir dos 40 anos, ele entrar no modo de desligamento. Nós fomos programadas biologicamente para depois da fase reprodutiva, simplesmente começar a não funcionar mais. Porque na natureza, tá? O objetivo, né, de uma criatura, de um ser, é procriar e depois que procriar, acabou. Nosso objetivo na natureza é ter filhos. Então, o nosso ovário, nosso útero, depois que ele cumpre a sua função ou passa do período de cumprir a sua função, ele desliga automaticamente. E como ele desliga, muitos dos nossos sistemas que estão ligados a esses hormônios vão começar a falhar. Vão começar a falhar. E é aí que entram os sintomas. A partir dos 40 anos, mais ou menos, você já começa a falhar. Ao ponto de ter todos esses sintomas e doenças que vêm junto com elas. AVC, derrame, câncer, infarto, diabetes, hipertensão, resistência à insulina, que é a pré-diabetes. Você entendeu? Demência. E a vida é assim, ponto final. Mas precisa ser assim? Não precisa ser assim. Eu passei por isso exatamente desse jeito. Eu tive todos os sintomas. Na minha fase mais áurea da minha empresa, da minha vida, no momento em que eu estava brilhando profissionalmente, como mãe, como esposa, eu tropecei e caí na menopausa. E de um dia para o outro, todo aquele brilho, toda aquela energia, toda aquela vida foi embora. E eu não consegui entender e nem tampouco aceitar isso. E é por isso que eu fui estudar, é por isso que eu fui entender. E eu entendi que do mesmo jeito que você é programada biologicamente para ser desligada e envelhecer e morrer, nós podemos nos reprogramar. Nós podemos nos reprogramar. Isso é sensacional. Você que está aí passando por isso, não é o fim. Porque da mesma forma que o seu útero e o seu ovário parou e você começou a sentir tudo isso e declinou, a sua saúde declinou, sua parte emocional declinou, sua parte profissional declinou, porque você não tem mais energia nem para trabalhar direito, tudo que você começa não termina, você não tem foco, você não tem vontade de namorar, você não tem paciência com ninguém, sente dor o tempo todo, é irritada.
Da mesma forma que você entrou nisso, nós podemos sair com uma nova programação. E essa programação está nas nossas mãos. E é exatamente isso que nós vamos fazer no desafio Desinflame, Desinche e Emagreça até 5 quilos em 7 dias. Consegue entender? Essa programação é uma coisa simples. É um básico bem feito. Nós vamos mexer em coisas básicas da nossa vida. Sabe por quê? Eu descobri, presta atenção, eu descobri nessa jornada que o nosso corpo, ele é muito parecido com uma Ferrari. Amiga, você é perfeita. Quando Deus te fez, ele te fez perfeita. Você é uma Ferrari. Agora imagina só você como uma Ferrari, um carro super potente. Você recebendo gasolina adulterada, não trocando seus pneus, né? Não calibrando o pneu, não cuidando da lataria, não trocando o óleo, vivendo na reserva o tempo todo, tomando chuva, sabe, sendo subutilizada. O que acontece com uma Ferrari quando a gente não cuida dela? Ela vai continuar andando, não vai? Como você, que continua vivendo. Mas essa Ferrari que tá mal cuidada, que tá usando aí gasolina adulterada, você acha que ela vai dar o 100% dela? Ela começa a falhar, né? Ela começa a ter falha no motor, ela começa a ter falha na parte elétrica, o pneu começa a murchar, não é assim? Pintura descasca, a bateria começa a dar umas arriadas, não é? Por quê? Porque tanto a Ferrari, que é uma máquina perfeita, quanto o seu corpo precisa dos estímulos corretos. E aí eu vou dizer para você que durante as últimas décadas você negligenciou muitas coisas, não é? Você comeu direito? Você dormiu direito? Você descansou direito? Porque tudo isso poderia ser melhor. Poderia ter feito o melhor efeito em você. Tem gente que não entra na menopausa desse jeito. Você já viu pessoas de 70, 80 anos extremamente saudáveis e vivaz? É pouco, mas existe. Qual que é a diferença delas para você? Não foi o estilo de vida? Então presta atenção. Para você recuperar aí o seu vigor, sua libido, sua memória, seu humor, para você parar de sentir dor pelo corpo, para você parar de sentir dor de cabeça, para sua barriga desinchar, para você começar a queimar essa gordura, para você começar a ganhar músculo, para alguns hormônios começarem a fluir novamente em você, a gente precisa se reprogramar. Eu entendi, presta atenção, tá? Que ninguém adoece porque envelhece. Mas a gente, presta atenção, adoece porque está inflamada. E essa inflamação é ela que acelera o nosso envelhecimento. É ela que acelera muito o seu processo de envelhecimento e doenças. Tá? Mas se a gente regular o seu motor, você vai voltar a correr como uma Ferrari. Você vai recuperar suas curvas, vai melhorar o seu sono, vai melhorar a libido, vai melhorar a memória, você vai ter propósito de vida novamente, vai resgatar o relacionamento que você perdeu com a sua família, porque você tá sempre irritada, tá sempre brava, tá sempre mal-humorada, tá sempre com dor, tá sempre reclamando. Quem aqui tá comigo? Quem aqui entendeu que apesar da natureza ter te programado para ir desligando você depois que você passou da época reprodutiva, e é por isso que você entra na menopausa, e é por isso que todos esses sintomas vêm,
Você pode se reprogramar. Quem aqui entendeu isso? Escreve aqui, por favor, eu. Só para eu saber se você está entendendo. E eu não tô falando de algo muito difícil, não. E não tô falando de remédio. E não tô falando de hormônio, né? Terapia hormonal, muito embora ela ajude. Mas ajuda quem entender isso. Quem entendeu aqui? O que você precisa agora é visualizar esse caminho. E eu vou te mostrar esse caminho através do desafio. Esse desafio ele vai acontecer agora no final do mês de março. E eu quero muito ter você nesse desafio. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você, minhas queridas, tudo que nós vamos fazer em 7 dias. Você vai reprogramar seu corpo para ele voltar a funcionar. É isso. Você entendeu? Esse aqui é um material, gente. Isso aqui é um material tão rico, tão rico. Mas eu vou falar dele daqui a pouco. Deixa eu só concluir aqui, ó. Quando a gente começa a falhar, as pessoas, presta atenção, os médicos, eles vão olhar somente para um sintoma. E aí eles vão medicar esse sintoma. O que eu percebi? Que as suas alterações hormonais, elas não acontecem única e exclusivamente porque você está envelhecendo. Elas acontecem, presta atenção, quando o seu intestino começa a se inflamar. Quando o nosso intestino começa a inflamar, mesmo que a gente tenha estradiol e progesterona sendo produzida dentro do nosso organismo, dentro do nosso útero e ovário, porque eu sei que tem muita gente que vai no médico, o médico fala assim, ó, seus hormônios estão normais, mas você não se sente bem. Isso acontece porque o teu intestino, ele está inflamado e ele vai interferir na absorção desses hormônios. Então, se o teu intestino está inflamado, mesmo que você ainda não esteja 100% com o pé na menopausa, mesmo que você ainda não tenha cessado o seu ciclo menstrual, ter ou não ter hormônio não vai adiantar nada para você, porque você está inflamada. Seu intestino está inflamado e ele vai bloquear todos os receptores que poderiam receber esse hormônio. Consegue entender? Então, um intestino inflamado inflama todo o resto. E você mesmo tendo hormônio, não responde. Por isso que quando uma mulher faz reposição hormonal, mas ela tá inflamada, não adianta. Ela faz reposição hormonal, gasta dinheiro, vai no médico e não tem resultado. E aí ela fala, tá vendo? Não deu certo pra mim. Não, querida, você tá inflamada. Olha só. O seu processo não acontece apenas porque o intestino está inflamado. Ele também começa na resistência à insulina, que no período da menopausa toda mulher vai ter. A pré-diabetes. Amiga que não tem útero, fica aqui porque isso é para você também, tá? Mas aí eu vou falar de quem não tem útero em um outro momento. Mas esse desafio é também para você, tá bom? Então, quando você tem resistência à insulina, o seu metabolismo, né, a sua fábrica de energia está comprometida, a sua bateria está comprometida. Quando tudo isso começa, também quando você deixa de dormir direito à noite e fica muito cansada de dia, porque bagunça todo o seu ciclo de cortisol e de melatonina. Uma mulher que não dorme, não descansa, não recupera e não libera hormônio. Isso também começa quando você não toma sol, né? Quando você, à noite, fica exposta a muita luz. Começa também quando você não come direito, quando você não come proteína.
Começa também quando você perde músculo, quando você fica vulnerável, aberta para doenças de vários tipos, dentre elas osteoporose, dentre elas doenças cardíacas. Então presta atenção, não é um ponto, não é só porque o seu útero e o seu ovário estão falhando. É um conjunto de coisas que desregula todo o nosso metabolismo. Então, você entendeu que não adianta você ir lá e só fazer a reposição hormonal? Ou tomar um chá de folha de amora miura? Porque se você não resolver a sua inflamação, se você não entendeu, não fizer o básico bem feito, vou comer melhor, vou dormir melhor. Se você não fizer isso, você vai viver meia vida. Já viu o pneu meia vida? É você. E o desafio, ele vai tratar exatamente disso. No desafio, nós vamos juntas durante 7 dias. Eu falo 7, mas nós vamos ficar juntas aí uns 10 dias. E nesses 10 dias, eu vou compartilhar com você como é que você vai regular cada parte do seu sistema. Nós vamos regular seu sono, nós vamos regular sua alimentação, nós vamos regular aí o seu corpo para ele responder aos estímulos. Nós vamos regular, presta atenção, cada detalhe que ficou perdido na correria do seu dia a dia quando você cuidava das outras pessoas. Minha querida, você precisa de nutrição. Você precisa de combustível para funcionar. Você precisa de uma nova rotina para o seu corpo voltar a funcionar. Consegue compreender? Sabe por que a sua gordura na barriga ela não desaparece? Porque o teu intestino está inflamado. E porque o teu intestino está inflamado, você come que nem uma capivara raivosa o dia todo. Você tem fome de doce ou fome de pão, de bolo. E aí à noite, você não consegue dormir direito. E à noite você tem fome de novo. Isso é um ciclo de autodestruição. E a gente muda isso como? Criando uma nova rotina. Reprogramando o seu corpo para funcionar direito, como ele deveria. Eu quero convidar você a participar comigo desses 7 dias, que na verdade vão ser uns 10, porque antes da gente começar de fato o desafio, nós vamos ficar mais uns 3 dias onde eu vou explicar para você e tirar todas as suas dúvidas, porque quando a gente começar o desafio, você já vai começar sabendo tudo que você precisa saber. E ele é simples. Ele é simples, ele é básico. Aqui, olha só, nós vamos falar, eu não vou mostrar tudo, tá? Porque senão estamos na roça, né? Deixa eu ver o que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem muita coisa. Nós vamos falar de coisas muito simples, como você se hidratar. Nós vamos falar de coisas muito simples, de como você comer sem precisar contar caloria, sem precisar fazer dieta, sem precisar fazer regime. Porque não é parar de comer, é comer as coisas certas. Nós vamos falar de como é que você introduz um pouquinho de atividade física para começar a acordar seu corpo. E eu quero saber de você, quem é que tá comigo? Se você tá comigo, se você quer participar, presta atenção. Para quem estiver ao vivo comigo agora e escrever quero aqui, eu vou até escrever aqui, ó. Escreve quero aqui e você já vai receber o link para você se inscrever agora. Hoje, para quem estiver aqui comigo na aula agora, tá? Somente para quem estiver comigo agora. O valor é simbólico. É de R$29. Pelo amor de Deus, R$29. Para quem estiver aqui agora é R$29. Saiu daqui, nós vamos para um primeiro lote de R$49, tá? Mas você, agora, você que se identificou, você que quer se reprogramar, você que quer
mudar a sua vida. Você que quer voltar a ter propósito, você que quer voltar a ter energia, você que quer voltar a ter cintura, você que quer voltar a ter memória, você que quer voltar a namorar com teu marido, você que quer começar a namorar de novo porque você quer uma vida nova. Escreve quero aqui. E nós vamos passar, né, uns 10 dias juntas. Nós vamos almoçar, tomar café, lanchar juntas, nós vamos beber água juntas. Você vai entender quais são os sinais que o seu corpo está dando e como é que você reconhece esses sinais e dá a informação certa para o seu corpo funcionar. O seu corpo vai voltar a funcionar. Você tá me entendendo? Tá me entendendo? E sabe o que acontece com as pessoas que estão do lado de fora e pensam: ah, mas isso que ela falou eu sei fazer. Não acontece nada. Porque uma coisa é você saber que precisa fazer. Outra coisa é ter alguém pegando na sua mão e fazendo com você, junto. Com você junto. Sozinha nós não conseguimos. Acredite em mim, o teu médico não sabe disso. Ele vai te passar uma medicação antidepressiva. E você precisa só reprogramar o básico. Básico bem feito. É o básico bem feito. E nós vamos fazer isso juntas. Ah, Valesca, mas eu acho que, se tudo que você já fez desse certo, você não estaria aqui. Se você tivesse extremamente saudável, você não estava aqui. Se você soubesse mesmo o que fazer, você não estava tomando remédio. Você não teria fibromialgia. Você não estaria com o cabelo caindo. Você não estaria aí com insônia. Você consegue entender? Ó aqui, ó o que a moça escreveu aqui, ó. A Eliandra é aluna do meu protocolo, né? Porque eu tenho um protocolo completo. Depois do desafio, quem quiser, eu tenho um protocolo completo de acompanhamento de 1 ano. A Eliandra é aluna do meu protocolo de 1 ano. Olha o que ela fala aqui, ó. Foi o que fizeram comigo. E aí precisei fazer reposição. E aí quando a Eliandra chegou, se eu não me engano, a reposição da Eliandra nem era tão boa assim, mas ela não tinha tanta resposta. E a gente começou a lapidar e melhorar o corpo dela, o metabolismo dela, para daí ele responder. Teu corpo precisa estar preparado para responder. Mas como é que responde? É a mesma coisa de querer colocar gasolina aditivada num carro com os 4 pneus furados. É a mesma coisa de querer, né, colocar gasolina aditivada num carro sem bateria. Não funciona. Não funciona. Eu não vou entrar agora em terapia de reposição hormonal, tá? Porque o assunto não é esse. Mas eu tô falando assim, olha, se você faz, provavelmente não deve estar dando tão certo. Porque se você não muda a programação do teu corpo não funciona. Se o teu intestino está inflamado, você pode ter hormônio e o hormônio não vai funcionar. Então, primeiro, antes de tudo, a gente precisa regular o nosso organismo. A gente precisa ativar o nosso metabolismo. E aí sim vamos perder peso, e aí sim dor de cabeça vai embora, e aí a indisposição vai embora, e aí a libido volta. E aí caso você faça a reposição hormonal, ela vai funcionar. E caso você não faça, você vai funcionar também. Você também vai funcionar. Escreve quero aqui e eu vou te enviar aqui no meu direct o link para você já fazer a sua inscrição hoje. Num valor simbólico. Gente, valor simbólico. O que você faz com R$29? Fala aqui para mim, de coração. O que você compra com R$29? Você sabe quanto que é uma consulta? Uma consulta médica num especialista hormonal? É entre R$1.000 e R$3.000. Você sabe quanto que é uma consulta num bom fisioterapeuta como eu?
e ainda com um nutricionista integrativo, como eu, você não vai pagar menos de 600, 700 reais. Você sabe quanto que é um bom personal para acompanhar você numa atividade física diária? Em torno de 120 a 180 reais por dia. Querida, o que a gente vai oferecer para você por R$ 29 nem tem preço, não tem como precificar. O que você faz com R$ 29? Quero deixar claro que esse valor, ele é para quem está ao vivo aqui comigo. E ele é um presente da semana do Dia da Mulher. Ele é um presente da semana do Dia da Mulher, tá? E como a gente está fazendo isso pela primeira vez de forma aberta, ele tá como um presente para você. Não vai ser assim nas próximas vezes. Então aproveita. Ah, Valesca, eu não tenho tempo. Amiga, presta atenção. A gente vai ficar 7 dias juntas e você toma café, não toma? Você almoça, não almoça? Você dorme, não dorme? Você acorda, não acorda? É isso aqui que a gente vai fazer junto, então você não precisa ter tempo extra, tá? A única coisa que você vai precisar a mais aí é uns 20 minutinhos por dia para fazer um pouquinho de exercício comigo. E aí você faz a hora que você quiser. Então, R$ 29, gente, não é nada. Então não é porque se você não tem tempo. E eu nem vou falar de dinheiro, porque R$ 29 nem é dinheiro, tá? Ah, ninguém me apoia. Eu tô aqui, criatura, te apoiando, ó, pegando na sua mão. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém apoia gente doente. Gente doente é um estorvo. Para observar quando você tá sem paciência, irritada, se alguém te apoia. Como é que as pessoas da sua casa te veem? Quando você tem explosões de nervoso, de raiva, de choro, quando você está se queixando de dor no corpo, quando você não quer levantar da cama, quem é que te apoia? Ninguém, amiga. Porque ninguém reconhece isso. As pessoas acham que você está ficando louca. Ontem você era uma, hoje você é outra. Nem você se apoia porque você não se entende. Quando você entra nesse período, a única coisa que vai acontecer com você é você ficar sozinha. Porque ninguém suporta ficar do lado de gente que só reclama. E você passa a se tornar um poço de reclamação, um poço de insatisfação. Nada te satisfaz, nada te deixa feliz, nada te tira desse limbo. Então presta atenção, eu tô aqui para te apoiar. Todas as pessoas que vão passar por esse desafio estão juntas. Todas vão se apoiar. Porque não pense que a tua família vai. Se a família apoiasse, o nível de divórcio não seria tão alto nessa fase da vida da mulher. Se a família apoiasse, mães idosas não seriam colocadas em asilos pelos filhos que não têm preparo para cuidar de uma mãe que adoeceu por falta de conhecimento, porque estava cuidando mais dos outros do que de si mesma. Então presta atenção, os asilos estão cheios. Existem milhares e milhares de mulheres nessa situação que foram largadas, abandonadas pelo seu parceiro. Ou elas mesmas abandonaram os seus casamentos, achando que não tinha mais amor, quando na verdade elas estavam doentes. Então, pega aqui na minha mão e vem. Porque você tem tempo. Pega aqui na minha mão e vem. Porque R$ 29 não é dinheiro. Sabe o que vai acontecer com você? A tua família vai olhar para você de uma forma extremamente diferente. Porque você vai voltar a ser alguém que brilha. Todo mundo quer ficar do lado de gente feliz. Todo mundo quer ficar do lado de gente saudável. Todo mundo quer ficar do lado de gente que exala
propósito de vida. Ninguém quer ficar do lado de gente doente, que só reclama. E o fim da maioria das pessoas que fazem isso, infelizmente, é a doença e a solidão. Eu não tô aqui para botar pânico e nem medo. Eu tô aqui para te dar uma solução. E você deve vir. Ah, mas me falaram, presta atenção. Eu não só falei, eu vivi. O meu corpo era um, hoje o meu corpo é outro. Eu posso dizer assim com toda franqueza que eu tô melhor hoje do que quando eu tinha 30 anos. Fisicamente, emocionalmente, profissionalmente. Escreve quero aqui e vem. Escreve quero e vem. E para de procrastinar. Você quer viver ou você quer, né, envelhecer doente mesmo? Na minha família existem vários casos. A minha avó foi um caso desse. A minha avó morreu com 62 anos. A minha mãe morreu com 62 anos. Queridos, 62 anos é muito jovem. Barriguda, perna fina, depressiva, cansada. Uma pessoa que ninguém queria ficar perto porque a gente achava que não queria nada com a vida, só queria dormir, só queria reclamar. E que morreu sozinha. Porque eu não tinha conhecimento para entender o que ela estava passando. E ela não tinha conhecimento para falar o que ela estava vivendo. Ela não tinha condições nem de procurar ajuda. Não sabia. Sabe o que aconteceu? Meu pai foi embora, minha querida. Meu pai casou com uma mulher mais jovem do que eu. E a minha mãe ficou que nem uma coisa. Morreu sozinha, doente, depressiva. E a gente achava que o problema era ela ainda. Eu não tô falando isso, à toa. O exemplo da minha mãe mexeu tanto comigo, porque quando eu entrei na menopausa, eu entendi tudo o que a minha mãe viveu. Tudo, 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 tudo. Sabe assim, ó, caiu como uma flecha na minha cabeça. Eu senti tanta dor, tanto remorso, tanta vergonha, porque a minha mãe sofreu sozinha, foi abandonada, porque ninguém queria ficar perto de uma pessoa chata, que só reclamava. Meu pai, ó, deu no pé, abandonou. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas, minhas queridas. Quando eu entrei na minha menopausa e eu comecei a ficar desse jeito, eu entendi que a minha avó morreu assim, que a minha mãe morreu assim, mas que isso ia acabar em mim, porque eu não ia morrer assim. Eu não ia perder o meu casamento, eu não ia perder a minha saúde, eu não ia perder os meus filhos. Não ia perder o meu trabalho. E eu comecei a entender como é que funciona o corpo. Se eu pudesse voltar no passado, eu teria falado tudo o que eu tô falando para você, para minha mãe. De verdade. Mas eu não posso. Eu teria criado isso para ela. Mas porque eu não pude criar isso para ela, eu criei para você. Escreve quero aqui. Escreve quero e vem. Porque hoje o presente é para você. É para você, é para sua filha, é para sua nora, é para sua vizinha, é para aquela sua amiga de igreja. Eu quero que você envie aqui, ó, o vídeo para essas pessoas, porque eu sei que você conhece essas pessoas. Quantas pessoas você olha e você vê que a pessoa tá sofrendo, tá doente.
Você quer ver uma pessoa com resistência insulínica? Você quer ver uma pessoa, né, desse jeito? Quer ver? É só olhar para o corpo dela. Se a barriga estiver grande e a perna estiver fina, é resistência à insulina. Tá? Se o cabelo estiver ralo, ela tá nessa fase. Se ela falar para você que ela não tá dormindo direito, ela já está nessa fase. Se ela falar para você que ela tem fome de doce, ela já está nessa fase. Se ela falar para você que a libido dela, né, não tá muito boa, ou que ela não se interessa mais pelo marido, ou que ela e o marido viraram amigos, ela está nessa fase. Se ela falar para você que ela tem formigamento nas mãos, que os cotovelos doem, que os joelhos doem, se ela falar para você que ela tem fibromialgia, se ela falar para você que quando ela come ela sente inchaço na barriga, ela está nessa fase. Quantas pessoas você conhece que estão nessa fase, mas não sabem? Olha lá, ó. Quem tá passando por algo semelhante, escreve aqui quero, agora. Escreve quero aqui. E a minha equipe vai te enviar no direct um link para você entrar agora e fazer a sua reserva no desafio Desinflame, Desinche e emagreça até 7 quilos. Até 5 quilos em 7 dias. Deixa eu falar, isso é só o começo. Você vai voltar a dormir direito. Você vai perder essa barriga. Você vai ganhar massa muscular e isso vai ativar todo o seu metabolismo. A sua pele vai melhorar. Sabe o que acontece quando você volta a funcionar? Você desacelera o envelhecimento. Eu não tô falando que você não vai envelhecer. Mas você não vai adoecer nessa velocidade. Você vai renascer. Ó, eu vim de pérolas hoje. Sabe por que eu vim de pérolas hoje? Porque, minha querida, a pérola, ela é formada a partir de um machucado dentro da ostra. E a ostra, com aquele machucado que poderia matá-la, ela decide que ela vai criar algo novo a partir daquele momento. E ela começa a criar uma joia lindíssima dentro dela. A menopausa é o machucado na sua vida. Vamos criar, a partir da menopausa, a nossa melhor e mais linda joia, que é a nossa saúde. Se você perder sua saúde, você perde tudo. Você perde família, você perde filhos, você perde trabalho, você perde o seu lado emocional. Você pode perder qualquer coisa que você recupera. Saúde, perdeu, você perde tudo junto. Ó, eu quero que você pegue o que você está sentindo, os seus sintomas, e transforme numa pérola. Em 7 dias, nós vamos começar esse processo para você criar, através do que você está vivendo, uma joia. Que você vai poder compartilhar com outras pessoas, você vai poder compartilhar com as suas amigas, você vai poder compartilhar com a sua família. As pessoas vão olhar para você e vão ver o brilho, a beleza de uma mulher que deveria estar num processo de degradação, mas decidiu que vai brilhar. Escreve quero aqui, para eu poder te enviar no direct o link para você se inscrever agora. E se você está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui já para você clicar e já fazer a sua inscrição agora, tá? Nós vamos ficar até as vésperas do desafio. O desafio começa no dia 26 de março. Dia 26 nós vamos ter uma aula. É uma aula onde eu vou tirar dúvidas sobre esse material que você recebe agora. Ó, se você fizer a inscrição agora, você já vai receber esse material. Ah, peraí. Você já vai... Deixa eu virar aqui, ó. Você já vai receber esse material aqui, ó.
Você já vai receber. Se você fizer a inscrição agora, o material você já recebe. E aí, no dia 26, nós vamos ter uma aula onde eu vou explicar o material para você e te preparar para a gente começar no dia 30, numa segunda-feira. Então, do dia 30 até o dia 4, dia 30 de março até o dia 4 de abril, nós vamos fazer juntas. Você vai entrar num grupo e eu vou te dar os avisos todos os dias. Vai ser assim, ó, mais ou menos assim, ó. Já se hidratou? Vamos se hidratar? Lembra, né? E aí, como é que tá o seu almoço? Já almoçou? Como é que foi o almoço? Eu vou te lembrar, né? Hora da atividade física, se você não puder fazer junto comigo ali na hora, você vai receber outro aviso e a gente vai acompanhar você. Porque criar um novo hábito não é fácil, sozinha não dá. Sozinha não dá. Você quer resultados novos, resultados diferentes, você precisa deixar de fazer as coisas velhas. E eu vou te ajudar nesse desafio. A minha equipe vai estar junto com você, vários horários do dia, lembrando você de cada etapa, até que aquilo fique automático na sua vida. Até que aquilo fique normal na sua vida. Sabe aquele negócio quando a gente vai aprender a dirigir? Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente entra no carro, mexe no retrovisor, põe o cinto, não é assim? A gente vai ali no pouco a pouco e a gente pensa para fazer tudo. Pensa para trocar a marcha, né? Para quem ainda tem carro de marcha. Mas depois de um tempo você não faz aquilo automático? Você senta, né? Quem já dirige há bastante tempo, você fica pensando. O que você vai fazer? Você simplesmente pega e vai. O desafio é justamente para te reprogramar e te pôr no melhor automático da sua vida. O automático que vai fazer o seu corpo voltar a funcionar. Vai fazer o seu intestino desinflamar. Vai fazer o teu intestino funcionar de um jeito que vai melhorar os hormônios que você ainda tem aí dentro. Ou se você faz reposição, vai melhorar, né, a absorção desses hormônios no seu organismo. Vai melhorar a absorção de todos os nutrientes da sua comida, porque não adianta fazer suplementação se o intestino está inflamado. Se o intestino está inflamado, qualquer suplemento vira cocô caro. Cocô caro. Tem gente que toma um monte de suplemento e não melhora. Por quê? Porque o intestino está inflamado, né, minha querida? Então, durante esses 7 dias, a gente vai fazer junta. Eu vou ser sua tutora. Sabe assim? Sua tutora. Quer? Escreve quero aqui. Escreve quero e vem. Não tem como fazer melhor do que isso, gente. Não tem. Não dá. E como essa é a primeira vez que nós estamos fazendo aqui, nós vamos, né? A primeira vez é esse valor simbólico. Não vai ser assim das outras vezes, das próximas vezes, tá? Você vai passar algumas receitas. Ó, eu criei junto com a minha equipe algumas receitas muito simples, porque o objetivo é você fazer coisas fáceis. O objetivo não é complicar a sua vida. O objetivo é simplificar. Então, sim, vai ter receitas, mas o objetivo é você organizar o seu dia com as boas escolhas. Mas as receitas, para quem quer, vai estar lá. Tá bom? Vai ter também, presta atenção, vai ter também orientação em relação a cada tópico. E a orientação é simples. Eu vou explicar para você ali como é que funciona um bom sono. Eu vou explicar para você e você vai junto comigo, né? Explicar como é que funciona uma boa hidratação. Porque tem gente que bebe água e continua, né, desidratada e inchada. Né? Ó, o caldo de osso tá lá, gente. O caldo de osso tá lá. A amiga falando, só o caldo já é uma bênção. O caldo de osso tá lá. Porque ele é um alimento extremamente rico e anti-inflamatório. Tá lá. Mas como eu disse, ele é uma peça do jogo. Como é que você quer vencer o jogo com uma única peça?
A gente precisa, né, do tabuleiro cheio. Então você vai sair, né, da dependência de medicação, você vai sair da dependência de anti-inflamatório, você vai sair da dependência de corticoide. Quando você toma muito corticoide, muito anti-inflamatório, muito antidepressivo, você gera muitos efeitos colaterais e você trava o seu metabolismo em várias fases, em várias etapas. É como se você não apagasse o incêndio, você só desligasse o alarme. Quando você tiver sintomas, você precisa entender que é o seu corpo te avisando. Não tem que apagar o sintoma, tem que apagar o incêndio. Tem que ir na causa. Quando você vai no médico, o médico te dá um remédio para desligar o seu alarme. É isso que ele faz. E aí daqui a pouco o incêndio tá lá queimando você todinha, mas o alarme não está tocando, e aí você infarta. E aí você tem um AVC. Entenda uma coisa, o teu corpo é inteligente, ele te dá sinais. Não apague os sinais do teu corpo. Não apague os sinais do teu corpo. Vá querer entender a causa. E infelizmente os médicos hoje em dia eles vão só desligar o alarme. Ah, tá com o colesterol alto? Vai lá e dá um remédio pro colesterol, mas não muda a causa. Então o colesterol, gente, ele só tá alertando que tem algo errado. Ele não é o culpado, ele tá alertando. Aí tira, né? O fofoqueiro tira quem tá alertando, mas o incêndio continua. Aí a pessoa infarta mesmo com colesterol bom. Você entende como é que tá funcionando? Ah, glicose tá alta, insulina tá alta, toma remédio para diabetes, mas não trata a causa. O incêndio tá lá, ó. Tomou o remédio, vai abaixar quimicamente, mas tá lá. Daqui a pouco você fica cega. Porque diabetes dá cegueira. Daqui a pouco você perde a sensibilidade nos dedos do pé. Vai olhar o pé do dedinho, tá preto, tem que amputar. Você entende? É grave. Eu tô aqui não é para desligar alarme. Eu tô aqui para reprogramar seu corpo. Para que quando ele der sinais, você saiba exatamente o que você deve fazer. E o que você deve fazer tá dentro da sua geladeira, tá dentro das 24 horas que você tem, tá no seu sono, tá num pouquinho de atividade física que a gente vai fazer sim, porque precisa. Quem falou que não precisa é mentiroso. E você merece saber a verdade. Sabe o que acontece hoje? A indústria alimentar te prepara para ser cliente para sempre da indústria farmacêutica. E os médicos, infelizmente, por falta de conhecimento mesmo, porque a medicina tradicional, ela pregava isso, só trata o sinal, só trata o sintoma, não trata a causa. E alimenta a indústria farmacêutica. Um cliente saudável dá muito prejuízo para o sistema. Imagina só você viver até 90, 100 anos, super saudável, sem precisar de ir no médico, sem precisar de tomar remédio, sem usar fralda, sem precisar de ajudador, aposentada, recebendo aí do INSS, você é prejuízo para o sistema. Vamos se livrar disso. Vamos ser felizes, vamos ter vida, porque viver muito não é ser feliz. Viver muito é fardo. Agora, se você tem saúde, viver muito é bênção. Quem aqui ainda tem sonhos? Quem que tem sonhos? Eu tenho vários sonhos, gente. Eu quero viajar com a minha família de novo para Disney, né? Eu quero conhecer vários lugares do mundo com meu marido. Eu quero comprar um sítio. Eu quero ter os meus cavalos. Eu tenho muitos sonhos. Como é que eu vou viver esse sonho se eu não tenho saúde?
Eu tenho muito, eu quero ver meus netos, assim, ó, eu tenho uma ansiedade boa que bate no meu coração de poder abraçar os meus netos e ser para eles aquilo que eu não consegui ser para os meus filhos, por causa da correria do dia a dia. Mas eu quero ter saúde para brincar, correr, levar. Você consegue entender? Eu tenho sonhos. Mas como é que eu vivo os meus sonhos se eu não tenho saúde? Eu quero convidar você a preparar o seu corpo, a sua mente para viver os seus sonhos. Para poder, junto com a sua família, usufruir daquilo que Deus, né, nos deu. Porque não existe nada melhor, nem mais precioso do que você ter sonhos e ter pessoas para compartilhar. Porque você ter sonho, mas não ter ninguém para compartilhar, é pesadelo. Não é? Eu só quero ir para Disney de novo porque eu tenho filhos. Porque se for para ir sozinho, eu não vou. Eu quero ter cavalo, quero ter sítio, eu quero ter... Porque eu amo, mas se não tiver meus filhos lá, não adianta. Mas como é que eu vou subir no cavalo se eu tiver osteoporose? Entende? Como é que eu vou ter chácara se eu não posso agachar para pegar uma planta, para plantar uma erva? Para quê? Então eu quero ter vida para poder compartilhar isso com as pessoas que eu amo. Eu quero convidar você para viver. Você com 50, com 60 ou até com 70 anos. Você pode ter sonho, você pode voltar a viver. Mas para isso a gente precisa dar um start. Primeiro a gente vai, né, entender os sinais do seu corpo. E segundo, vamos reprogramar. Teu corpo é inteligente, ele vai responder rápido. Rápido. Escreve quero e vem. E já envia o convite para pelo menos 5 pessoas que você conhece. Se a minha mãe estivesse aqui, isso seria para ela. E como eu não posso oferecer isso para minha mãe, eu quero oferecer para você. Escreve aqui, quero, e manda a sua pergunta, que eu vou ficar aqui mais uns 10 minutinhos para responder as suas perguntas. Combinado? Ó, eu sei que tem um pessoal da minha equipe aqui assistindo. O pessoal da minha equipe, se quiser me mandar aqui algumas observações, me manda que eu já olho e já falo aqui sobre isso, tá bom? Escreve quero aqui. Já vai no Instagram, lá no direct, já faz sua inscrição agora. Quem tá me assistindo no YouTube, eu vou deixar o link da inscrição aqui, já faz. Vai ser uma bênção estar com você esse período. Meu coração tá feliz por estar oferecendo isso para você. Eu descobri isso há mais ou menos 3 anos e eu venho vivendo cada etapa e eu decidi compartilhar isso com você, tá? Tá bom? Ó, tenho 57 anos, coloquei prótese total no joelho e ainda assim é difícil me movimentar, mas sonho em melhorar. Amiga, vem fazer o protocolo, porque mesmo com prótese de joelho, é muito importante que você faça toda a programação e a atividade física para você. A gente pode escolher alguns exercícios que não vão forçar o seu joelho até que eu entenda como tratar você de forma independente. Quando você entra no meu protocolo de 1 ano, eu sou fisioterapeuta há quase 30 anos. Lá, né, a gente pode criar uma série de exercícios específicos para você. Porque você pode fazer exercícios, mas com algumas limitações. Mas você pode, tá? E o que você tem que entender é que você não tá limitada. Né? A sua limitação ela é pequena. Comparado com todo o resto que você pode já receber, tá? Isso serve para quem tem problema no quadril, isso serve para quem tem problema de hérnia de disco, tá? Vocês precisam entender que ter um problema não significa que você não possa fazer todo o resto.
Ô, Alisa, que linda, ó. Parabéns por tudo que está fazendo pelas mulheres. Eu também queria que a minha mãe estivesse aqui. Você sabe, né? Eu leio essas coisas até arrepia, porque já dá vontade de chorar. Você sabe como a vida é incrível, porque eu tenho essa dor mesmo, mas quando eu vejo o que essa dor foi transformada, né, no que ela foi transformada, na pérola que ela foi transformada, eu consigo ficar muito feliz também, muito feliz também. E eu quero que você tenha histórias para contar na sua casa, na sua família. Eu quero que as pessoas olhem para você e vejam em você alguém que elas possam se inspirar, né? Eu tenho muito orgulho de quem eu estou me tornando, porque eu não cheguei no fim ainda, vai demorar, né? E eu quero muito que você compartilhe comigo essa alegria, transformando a sua vida, a sua saúde, transformando o seu corpo, transformando a realidade da sua casa, da sua família. Porque as pessoas, elas não acreditam no que você fala, elas acreditam no que elas estão enxergando. E o seu corpo fala. O seu corpo fala. E ele vai falar por você. Esse protocolo serve para minha filha de 22 anos? Serve sim. Quanto mais cedo alguém vier para começar essa reprogramação, menos efeitos de menopausa vai ter, tá? Então pode sim, só que a sua filha precisa querer. Esse tipo de coisa a gente não pode impor, tá? A gente precisa entender, querer, e aí a gente vai e faz, né? Então, se a tua filha tem o desejo de já ter uma vida mais saudável e já programar o corpo dela para não envelhecer dessa forma, se ela já tem essa consciência, ela é uma menina extremamente inteligente. Muito inteligente, né? Muito esperta. Isso é ouro. Se ela não tem, faz você. Porque a hora que ela vê o resultado na sua vida, ela vai ser convencida imediatamente. Quando eu comecei o meu processo pessoal, eu comecei fazendo um pouquinho de atividade física, aí eu percebi que eu tinha que ter mais energia para fazer atividade física, eu percebi que mesmo comendo e suplementando não estava dando certo, aí eu entendi que o meu intestino estava inflamado, foi um processo, né? E eu comecei a fazer, né, cada etapa disso, mais demorado do que esses 7 dias, lógico, né? Eu demorei mais de 1 ano e meio para acertar tudo que eu vou te entregar em 7 dias. O Marcelo não queria saber, gente. O Marcelo é meu marido. Eu vou fazer 52 anos, o Marcelo fez 54. E o Marcelo não queria saber de nada. Então eu comecei a comer diferente e ele não queria mudar. Eu comecei a dormir diferente, ele não queria mudar. Tudo, né? E ele falava, eu não vou fazer, eu não quero, não me põe nisso. Um dia, tinha tomado banho, tava no quarto me trocando e tava sem roupa. E aí o Marcelo olhou, tava atrás assim, e falou, nossa, você viu suas costas? E eu tomei até um susto, né? Porque até então eu não tinha visto as minhas costas, né? Eu falei, não. Ele falou, você tá muito diferente. E a partir daquele dia, ele decidiu comer diferente, dormir diferente, tomar água diferente. E depois ele começou a fazer atividade física também. Tudo dentro, lógico, do ritmo dele. Mas o que convenceu o meu marido não foi o meu falar, ficar, né, falando na cabeça dele, botando minhoca, medo, nada disso. O que convenceu o meu marido foi ele ver, constatar com os olhos dele que o meu corpo mudou. Então, você quer que as pessoas que você ama venham? Você precisa fazer primeiro. Você precisa deixar o seu corpo falar. E o seu corpo vai falar quando você reprogramar. E pode ficar tranquila, ninguém exige perfeição nenhuma. Não tem como você acabar com hábitos de 40, 50, 60 anos, né, de um dia para o outro. É um processo. Por isso que a gente faz juntas.
Porque tem dia que a gente não vai conseguir e não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer. A gente continua. A gente continua. E a gente melhora todo dia. Mas ninguém exige perfeição, tá bom? Ninguém exige perfeição. Você não tá num desafio para ser perfeita. Você tá num desafio para desafiar o seu eu de hoje a ser melhor. E todo dia é um dia novo. E se você falhar, você só parar e continuar. Ninguém vai te julgar. Porque a gente é ser humano e a gente tá aqui para viver, não tá aqui para ser oprimido. Opressão você tem no médico que te dá antidepressivo e te bota para dormir à força e te bota para acordar à força e te tira a vontade de viver, o brilho, as emoções. Opressão você tem quando você vai numa nutricionista, ela te passa uma dieta extremamente restritiva, ruim de fazer, só com coisa chata de comer. Restrição é quando você tem que tomar remédio para diabetes e precisa ficar fazendo malabarismo, passando vontade, passando fome e não emagrece. Você não tá aqui para isso. A gente vai se divertir no processo. Porque se não fosse para ser gostoso e legal, eu também não faria. Afinal de contas, minha querida, depois dos 50, você não é obrigada a mais nada. Você entendeu? Que fique claro. Depois dos 50 anos, você não é obrigada a nada. E se você quiser morrer doente, usando fralda, numa cama, tendo alguém para limpar o seu bumbum, a escolha é sua. Você pode escolher. Afinal de contas, depois dos 50 anos, nós não somos obrigadas a nada. Mas, se você decidir hoje que os seus próximos anos vão ser andando, falando muito bem, aprendendo coisas novas, vai ser conquistando seus sonhos, andando a cavalo, viajando, brincando com seus netos, criando novos negócios, fazendo faculdade. Escreve quero aqui, porque eu vou te levar comigo, tá bom? Escreve quero aqui. A amiga perguntou qual o link. Escreve quero que eu vou te enviar lá no direct, tá? Olha que lindo aqui, ó. Essa daqui é uma aluna minha, ó. Minha mãe morreu com 101 anos, com uma alimentação extraordinária. E quando ela foi atropelada, olha, pra mãe dela de 101 anos ter sido atropelada porque ela tava andando por aí, né? Concorda? Quem concorda aqui, ó? Quando ela foi atropelada, o médico disse que ela nunca mais iria voltar a andar. Ela tinha uns 90 anos, né? Ela respondeu que não nasceu para ficar sem andar. Ela voltou a andar sozinha e sem bengala. E eu me revoltei por estar com 67 anos com dores. Gente, é sobre isso. Você não vai só reprogramar o seu corpo, você vai reprogramar sua mente. Sabe o que acontece com uma mulher quando o corpo responde? Eu não programei, mas vamos lá. Vou mostrar para você uma coisa. Deixa eu tirar minha blusinha aqui, ó. Eu vou mostrar um negócio para você. Muito... Parece bobagem, né? Gente, ser forte é tão bom. Gente, é tão bom. É tão bom você recuperar força física. Ter um corpo forte faz você ter uma mente forte. É muito incrível. Então você, amiga querida, que tá só a pelanca, saiba, quando o teu corpo começar a responder e você começar a ficar mais forte, mais saudável, você vai querer mais, você vai se esforçar mais, você vai fazer melhor. Ninguém vai te obrigar. Você simplesmente vai fazer porque é maravilhoso. Depois dos 50, dos 60 anos, você vê que o teu corpo responde. E que era só mudar a gasolina, e que era só mudar os estímulos, que o corpo responde. Meu marido
foi convencido não pelas minhas palavras, mas pelo meu corpo. E eu quero convidar você a deixar de ter dor, a parar de sentir dó de você e a vir. Escreve desafio aqui, vem. Tô te esperando. Vem. Eu acho que tem um... Quem aqui já se inscreveu? Escreve eu aqui, ó. Tem um outro comentário aqui, ó. A minha mãe tem 92 anos e ainda ajuda a fazer almoço. Lava a louça dela, do meu pai. Ela só toma remédio para depressão. Será que é genética? Ó, eu vou sugerir, tá bom? Sugerir, porque eu precisaria dar uma olhada na tua mãe e entender a situação dela. Você já avaliou a B12 dela? É muito possível, tá? Muito possível que a B12 dela esteja baixa. Antes de tomar remédio para depressão, B12 baixa, vitamina D baixa, tá? Se eu fosse você, eu, né, dava uma atenção, porque às vezes não é depressão, às vezes é baixa de algumas vitaminas, tá? Eu faço 60 em dezembro, meu presente, quero os meus músculos de volta. Olha lá, ó. Já fez? Fala aqui pra mim. Quem não conseguiu concluir por algum motivo, manda um direct que a gente ajuda, tá bom? Se inscreve escrevendo quero aqui. E eu vou colocar o link depois lá no link da minha bio do Instagram, tá? Quem quiser depois clica lá também. Ó, quem tá chegando agora, escreve quero aqui, que eu vou enviar um link para você se inscrever no desafio no meu direct, tá? Depois que a gente terminar a aula, eu vou deixar ele também fixado lá na minha bio, tá bom? E quem por algum motivo não conseguir, é só chamar no meu direct que a gente ajuda, tá? Olha lá, acabei de me inscrever. Então, vocês que estão aqui, que ainda não se inscreveram, escreve quero e vai lá no direct concluir a sua inscrição, tá? Quem não conseguiu por algum motivo, é só escrever no meu direct pedindo ajuda, a gente vai te ajudar. E no link da minha bio, a hora que terminar a aula, eu vou colocar lá o link para você se inscrever também, tá? E se você está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link da inscrição aqui debaixo do vídeo, para você se inscrever de forma automática, tá bom? Gente, eu tô muito feliz. A gente vai ter mais uma nova aula na terça-feira que vem. Na terça-feira que vem, eu vou falar sobre resistência insulínica. Você aí que gosta de comer doce, você aí que petisca o dia todo, você que tem fome de coisa doce, você que tem fome o tempo todo, você tá com sintomas que é sério, e a gente vai falar sobre isso na terça-feira que vem. E na terça-feira que vem, né, eu vou voltar a falar do desafio, porque aí já vai estar bem pertinho do desafio, tá? Até lá, se você ainda não tá no meu grupo, e você quer entrar num grupo de informações, você pode escrever desafio, é um grupo informativo, tá bom? E esse grupo informativo, lá nós também vamos falar do desafio, nós também vamos oferecer o desafio lá para as meninas, tá? Então, quem não tá no meu grupo, no link da minha bio do Instagram, se você clicar lá, tem um grupo chamado Mulheres Inteiras, é um grupo de informação. E esse grupo de informação também vai receber as informações sobre o desafio, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, me manda no direct ou me escreve aqui no YouTube, eu respondo. E durante o dia a gente vai se falando, combinado? Eu preciso muito, sinto dores no quadril, nos pés, quando levanto preciso rever essas coisas. Amiga, eu tô te esperando, vem, tá? O valor é simbólico, ele é, como eu disse, assim, é simbólico mesmo. É só para dizer assim que você, né, contribuiu com alguma coisa. Porque o que tem aqui, ó,
Assim, eu não sei exatamente, mas vale mais, vale bem mais do que uns 5 mil reais, entendeu? O que nós vamos fazer em 7 dias vale muito mais do que 5 mil reais. Acredita em mim. Eu sei porque eu fui em muitos médicos, eu passei em nutricionistas e eu passei em muitas coisas. E nada resolveu enquanto eu não entendi isso aqui, ó. Que eu vou te passar em 7 dias tudo o que eu entendi e aprendi em 1 ano e meio, quase 2 anos. E ainda tô aprendendo. Tá bom? Ó, vai ficar gravado aqui a aulinha de hoje. E se você tá assistindo gravado, escreve quero aqui que a gente vai te enviar o link pelo direct também. Tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta? Se tiver, manda agora. Ó, última chance, hein? Bora lá, última chance. Tô liberada? Val, as alunas do protocolo, o valor é esse mesmo? Ó, quem já é do protocolo, 50 mais linda, eu vou entrar agora lá no grupo e vou conversar agora lá dentro do grupo. Combinado? Então, as alunas do 50 mais linda, eu tenho um protocolo, gente, que é o acompanhamento de 1 ano, né? E aí, quem já está dentro do protocolo, eu vou entrar lá agora. Acabou essa aula, eu já vou entrar lá para conversar com vocês. Tá? Só aguardar lá, porque vocês são aquelas que decidiram realmente viver. Vocês já estão lá, né? E para vocês, eu tô presente praticamente de forma integral para ajudar em cada etapa. Tô indo lá, tá bom? Vai ter alimentação? Vai ter alimentação, é uma parte muito especial, muito importante. E dentro dessa alimentação, pode ficar tranquilo que não vai ter contagem de caloria, tá bom? Ô, Ana Paula, eu vi que você acabou de entrar no protocolo, parabéns, minha querida, Deus abençoe você, mas quero que você faça o desafio também, tá? Ó, faz o desafio, porque o desafio vai dar uma, sabe assim, ó, o desafio é um acelerador, tá bom? Então faz o desafio também, porque ele vai abrir os caminhos aí para você, tá? Vai dar uma acelerada no seu processo. Combinado? Super beijo para vocês. Deus abençoe cada uma e envia o convite para as amigas, tá bom? Um beijo.